boa noite. É com muita alegria que nós começamos mais um programa de Direção Espiritual. E hoje eu gostaria de começar com um texto que escrevi para uma revista e que pode nos ajudar hoje nessa noite. O texto chama-se Silêncios e Palavras. Na palavra, a comunicação se realiza. No silêncio, ela se completa, pois a compreensão se concretiza a partir do silêncio. Há poder em ambos e a sabedoria é usar bem esses dois tempos da comunicação. Dentro de uma composição, as pausas são tão importantes quanto os sons. Uma boa orquestra é aquela que executa bem as dinâmicas das pausas e das continuidades. Mesmo no silêncio da pausa, a canção continua. Não diga as coisas com pressa. Mais vale um silêncio certo que uma palavra errada. O poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade recomendava aos poetas: convive com os teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros, calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consuma com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. A recomendação do poeta é sábia e pertinente. Um poema só é bom, se maturado na sementeira do silêncio. Antes de se tornar palavra, a poesia é a experiência de vida silenciosa. Os artistas sabem disso, e nós precisamos aprender. Demora naquilo que você precisa dizer. Livre-se da pressa de querer dar ordens ao mundo. É mais fácil a gente se arrepender de uma palavra dita do que de um silêncio. Palavra errada na hora errada pode se transformar em ferida naquele que ouviu, também naquele que disse. Há muitos momentos da vida em que o silêncio é a resposta mais sábia que nós podemos dar a alguém. Na pressa de falar, corremos o risco de dizer o que não queremos. E diante de tudo o que foi dito, nem sempre temos a possibilidade de consertar o erro. Palavras erradas costumam machucar para o resto da vida. Já os silêncios certos, esses possuem o dom de consertar. Por isso, prepara bem a palavra que será dita. Palavras apressadas não combinam com sabedoria. Os sábios sempre preferem o silêncio. E nos seus poucos dizeres está condensada uma fonte inesgotável de sabedoria. Não caia na tentação do discurso banal, da explicação simplória. Queira a profundidade da fala que nos pede calma. Calma para dizer, calma para ouvir. Uma regra interessante para que tenhamos uma boa compreensão de um texto é justamente a calma. Só assim podemos adentrar nos significados que o autor quis sugerir e, consequentemente, mergulhar no mistério do seu texto. Leituras apressadas podem fomentar equívocos. E equívoco é uma espécie de desentendimento entre o que escreve e aquele que lê. É uma forma de obstáculo para a compreensão da linguagem. Na comunicação verbal cotidiana, isso sempre acontece. Dizemos e não somos compreendidos. Diante do impasse, duas realidades são possíveis: ou alguém disse com pressa, ou alguém escutou sem atenção. Dizer e ouvir requerem silêncio. Só diz bem aquele que pensou antes no que iria dizer, e ouve melhor aquele que se calou para escutar. A regra é simples, mas exigente. Por isso hoje, neste tempo de palavras muitas, queiramos a beleza dos silêncios poucos. É nessa mística da palavra que hoje nós queremos começar o programa Direção Espiritual. Eu sei que muitas vezes nós somos vítimas das palavras malditas. Não são poucas as vezes em que palavras malditas chegam até os nossos ouvidos. Uma palavra pode ser maldita por causa do conteúdo que ela tem, ou então por causa da forma. Hoje eu estava lendo um texto, coincidentemente, falando da música das palavras. E o escritor estava dizendo que para cada palavra há uma música diferente que nós podemos colocar nela. De maneira que você pode dizer uma coisa muito dura a alguém,
mas você colocar uma música que faça bem ao ouvido de quem escuta. Então a pessoa escuta aquela palavra dura, mas com uma música bonita. Talvez tenha sido isso que Jesus soube fazer o tempo todo. Jesus dizia coisas muito duras, mas a música das palavras de Jesus era extremamente sedutora. Porque ele sabia muito bem que não adiantava dizer as coisas sem musicalidade. Não adianta nada a gente dizer as coisas com braveza. Não. A gente será muito mais bem entendido se a gente buscar uma música suave para colocar a palavra dura. Você experimenta isso na sua vida todos os dias. Quando você precisa dizer alguma coisa de muito sério aos seus filhos, e às vezes você não sabe nem por onde começar, porque você tem medo do conteúdo que você vai dizer. O conteúdo é duro, é de exigência. E os nossos filhos não estão muito acostumados a serem exigidos. Eles entraram nesta mística do mundo de hoje, nesta tendência do mundo de hoje, de que tudo tem que ser muito simples, tudo tem que ser muito fácil e rápido. E educar os filhos muitas vezes requer um discurso duro, exigente. Então você vai descobrir junto de Jesus que é possível dizer coisas duras com musicalidades atraentes. É isso que fazia com que as pessoas parassem para prestar atenção no que Jesus tinha a propor. O reino de Deus que Jesus propunha não era coisa fácil, não era coisa simples. Dá trabalho construir o reino. Mas ele construía de um jeito tão terno que as pessoas esqueciam a dureza da palavra e se prendiam na música que envolvia aquela palavra. Por isso o seguimento acontecia com tanta intensidade. Tantas pessoas corriam atrás de Jesus por causa da música que estava revestindo tudo aquilo que ele dizia. Minha gente, muitas vezes o que a gente faz de errado não é o que a gente diz, mas é como a gente diz. É a música que a gente coloca na frase. Pode ser que hoje você tenha ferido alguém com aquilo que você disse. Pode ser que hoje você tenha sido ferido por alguém com aquilo que você disse. E talvez você não tenha errado naquilo que você disse. Você tinha razão naquilo que você disse. Você estava certo ao reivindicar o que você reivindicava ou dizer aquela verdade que você disse. Mas talvez você não tenha escolhido o melhor jeito de dizer. Talvez você se perdeu na pressa, na raiva, na ira. É estranho, mas na vida a gente perde a razão quando a gente fica bravo. Na vida a gente perde a ternura quando a gente se irrita, porque a ira, ela tem o poder de retirar de nós a sabedoria. E quando nós estamos fora da sabedoria, geralmente nós não sabemos colocar músicas nas palavras. Todos nós gostamos de música. Todos nós gostamos de ouvir aquilo que entrou um dia dentro do nosso coração, nos fez bem. Por quê? A palavra veio com música, ela não veio sozinha. O intérprete colocou naquela palavra uma intenção tão bonita que você de fato acreditou naquilo que ele estava cantando. Uma canção bem interpretada, ela expressa todo o poder de verdade que o compositor quis dar, mas aquele que interpreta, o bom intérprete, ele faz a canção se tornar ainda mais verdadeira do que quando nasceu da mão do compositor, porque ele soube colocar a intenção da voz. Eu, quando dava aula na faculdade de teologia, lá na faculdade Beuniana, eu sempre dizia para os meus alunos que seriam padres um dia: olha, cuidado para você não ficar com um tom de voz, um jeito de falar igual a todo mundo. Busque a melodia das palavras. Busque o seu jeito de dizer. E que o seu jeito de dizer as verdades evangélicas, que o seu jeito de ensinar o evangelho, a palavra de Jesus, as coisas boas da vida, estejam de acordo com aquilo que você verdadeiramente acredita em e identifica neste mundo como ternura. A palavra pode ser dura, mas a música que envolve a palavra não precisa ser. Porque aí você vai ter um poder de convencer muito maior do que se você estivesse usando a palavra dura com uma capa, uma armadura. Não. Todos nós temos medo de armadura, porque ela nos recorda a guerra. E às vezes, ao invés de colocar melodia, música na nossa palavra,
a gente coloca a armadura. E aí a gente assusta aquele que nos escuta, a gente machuca aquele que nos escutou. Pode ser que você tenha machucado alguém hoje, pode ser que você tenha sido machucado por alguém. Não importa. O que importa é que hoje você pode descobrir, quem sabe para amanhecer amanhã melhor, que na vida vale a pena buscar a melodia para a palavra, a música que possa fazer bem, a música que possa ajudar a dizer aquilo que você pode dizer com a palavra. 0 operadora 12 31 86 2600. Este é o programa Direção Espiritual e você participa conosco. Mesmo que hoje nós não estejamos ao vivo, aos vivos nós estamos, né? Porque não tem nenhum morto escutando a gente. Aos vivos. Mas hoje nós não estamos ao vivo. Gravamos um programa um pouco mais cedo por causa dos compromissos de amanhã cedo. Mas você pode escrever para nós. Aqui agora, neste momento que você nos assiste, sempre existem pessoas no call center prontas para ouvirem a sua ligação, a sua palavra, e com certeza eu posso lhe garantir, as pessoas que estão aqui na Canção Nova, prontas para atenderem você, estão buscando uma música certa para colocar na palavra que você precisa ouvir. Porque aqui nós somos movidos pela música de Jesus. É essa que nos importa, é ela que nos interessa, é ela que nos afina. Muito boa noite, obrigado por você que está ligado conosco neste programa. E obrigado você que está, gente, quem sabe alguma coisa aqui de tudo que a gente vai falar, de tudo que a gente vai refletir, possa fazer bem ao seu coração. Hoje não estou com o Christian, estou aqui com o Rodrigo, carioca, né, Rodrigo? Está aqui nos ajudando hoje no programa Direção Espiritual. A gente não arriscou cantar, porque a gente não teve tempo de ensaiar. Cheguei na correria e aí não dava. Mas não tem problema, a gente leu o texto no início. Eu queria, no primeiro momento, agradecer. Eu recebi uma homenagem essa semana aqui no Vale do Paraíba, por uma grande jornalista, uma atriz, na verdade, Karina Sbruzzi, que é uma pessoa que a princípio me procurou para que eu desse uma entrevista para a sua revista, e que ao longo do processo se tornou uma amiga muito querida. E eu estou muito feliz com a homenagem que ela me fez, através da revista Tal, que circula aqui em todo o Vale do Paraíba. Uma revista muito bem feita, muito bem preparada, e tem uma entrevista bastante extensa comigo aqui, e ela me fez o carinho de colocar aqui na capa: Padre Fábio de Mello, o autor que mais vende livros no Brasil. Obrigado. Ela se referiu a uma situação muito particular, que eu já contei aqui, né? Que é realmente um recorde, uma venda que você ajudou a realizar. O livro Quem Me Roubou de Mim, O Sequestro da Subjetividade e o Desafio de Ser Pessoa, vendeu mais de 150 mil cópias no espaço de, acho que 2 meses. É muita coisa, né? E sem dúvida isso é. E ela colocou então, Padre Fábio de Mello, o autor que mais vende livros no Brasil. Não é que eu vendo livro mais que Paulo Coelho, não. É que esse livro bateu esse recorde num espaço tão curto de tempo. Obrigado, Karina, obrigado pelo seu carinho. E a revista Tal, ela é uma revista gratuita, ela é distribuída em todo o Vale do Paraíba. E tem até um site, você que não é daqui de São Paulo, você que não vai ter acesso à revista, você pode entrar. É www.talrevista.blogspot.com. Você pode entrar no site e você vai visualizar toda a entrevista que está aqui. Vamos repetir? www.talrevista.blogspot.com. Ou então você joga lá no Google, né? Revista Tal, e certamente vai encaminhar você para esta revista, que com muito carinho ela me colocou então aqui na capa. Obrigado. Nós estamos aqui. Minha gente, eu recebi outro dia uma carta que chegou nas minhas mãos num evento que eu fiz em Cianorte, lá no Paraná. Mas na verdade a pessoa não é de lá. Ela é uma senhora, nome dela, Padre Fábio. Meu nome é Roseli Barca, moro no interior de São Paulo, Tupi, Paulista. Essas fotos são dos meus 2 filhos, Rafael, de 19 anos, e Lucas, de 17. Padre, eu os perdi no mesmo dia, no dia 20 de abril de 2008, num acidente de carro. Aqui, minha gente, mostrar a foto dos 2 rapazes.
Dois rapazes tão bonitos, tão cheios de vida. Dois irmãos estão aí em fotos extremamente carinhosas um com o outro. E ela estava me dizendo aqui, minha gente, que tem vivido, né, essa dor tão terrível de perder os dois filhos de uma vez. Imagina o que é isso. Eu sempre digo, gente, que essas histórias, elas servem para nós, acho que para a gente criar vergonha na cara, né, primeiramente. Atenção, o quanto que às vezes a gente reclama sem razão na vida. Eu mesmo, às vezes eu me pego reclamando por algumas graça de tomar contato com isso aqui toda semana. Toda semana, piando, sabe? Acorda para a vida, descobre tantas pessoas passando por situações terríveis. Não é que o nosso sofrimento deixa de existir, é que a gente começa a ser mais justo com a vida. Você já imagina, você tem dois filhos, você tem a sua família, no outro dia não existe mais. Tem que acordar e organizar a sua vida a partir dessa tragédia. Roseli, minha filha, Roseli Barca, o seu sobrenome é muito sugestivo, né? Sua barca, rio da vida, que você não, que às vezes insiste em segurar o barco. E achei bonito, nova tem fazido bem ao seu coração, do quanto buscado em Deus através desse sistema de comunicação que está aqui no ar. Obrigado. Seu testemunho continue sendo uma fonte de céu para todos nós. Experimentamos uma tragédia como essa, para que quem sabe a gente tome vergonha na cara e que a gente adquira um pouco mais de coragem, aquelas picuinhas que a gente tem todos os dias e que às vezes nos faz sofrer de um jeito tão terrível. É diante da dor dessa menina, dessa mulher, que a gente aprende a cuidar da nossa também. E aí, gente, também chegou junto mais uma história muito triste. As mães gostam, né? Que mostrem as fotos de seus filhos. É um jeito, parece que de processo de um rapaz que no dia 4 suicidou. Menino, filho único também. A mãe dele escreveu a carta. Uma pessoa também extremamente sofrida. A Sandra Braga, lá de Uberaba. Sandra, também estamos ligados à sua dor, minha filha. Pedimos oração para todo mundo. Nos ligamos a todas aquelas pessoas que vivem hoje o duro processo, sobretudo essa ordem da vida, né? Quando ela é quebrada, é tão duro isso. Parece que pai não foi feito para sepultar os filhos, o processo tinha que ser o contrário. Uma coisa interessante, gente, é que cada vez que nós somos abatidos por um acontecimento como esse, nós precisamos buscar a organização do luto. A psicologia nos ensina isso. E hoje eu recebi vindo para cá, estava com a Viviane e a Cidinha dentro do carro, e aí a Viviane virou e falou assim: padre, hoje a Lucimar me ligou. Lucimar é aquela senhora, aquela mulher que perdeu a família inteira, a gente também, e que nós tivemos a oportunidade de conhecê-la a partir da ação que esteve aqui conosco. Ela perdeu o marido e as duas filhas. E um mês depois dessa tragédia, o pai dela, que estava o tempo todo ao lado dela ajudando naquele momento, também morreu. Da família toda da Lucimar, sobreviveu a mãe dela e uma filha menor que não tinha viajado naquele dia do acidente tão trágico. E hoje, a Viviane me contava uma história bonita. Ela falou assim: padre, hoje a Lucimar me ligou muito feliz. Por quê? A gente sabe o quanto que a Lucimar tem buscado o sentido para continuar a vida, o sentido para continuar o dia a dia dela. Eu falei que hoje, padre, ela conseguiu fazer um bolo que a filha mais velha gostava e que ela nunca mais tinha conseguido fazer. Ela nunca mais tinha tido coragem de pegar a batedeira, né? Ali a batedeira de bolo, os ingredientes e de fazer, porque ela só fazia aquele bolo por causa da filha mais velha. O bolo tinha endereço, o bolo tinha um destino. E a Lucimar é aquela mesma pessoa que eu contei aqui, que quando nós estávamos na Terra Santa, durante uma festa muito bonita que nós tivemos lá
na cidade de Jericó. Estava uma música árabe e aquelas famílias todas muito felizes, dançando. Então os brasileiros caíram na dança ali. E foi uma das noites mais bonitas da nossa viagem, tamanho o espírito de fraternidade que tomou conta de nós naquele momento. E no meio de todo mundo ali dançando, eu observei que a Lucimar estava quietinha ali no canto dela, assim com os braços cruzados, mas nos olhos dela eu percebia que havia um encanto por aquilo que estava acontecendo. E eu cheguei perto dela e falei assim: não vai dançar também? E aí ela me disse: ah, padre, eu não tenho coragem não. Depois de tudo que me aconteceu, eu não tenho coragem de dançar. Aí eu virei e falei assim: tenho certeza que se suas filhas estivessem aqui, elas estariam dançando também, não estariam? E naquele momento ela me disse: padre, o senhor não sabe como elas gostavam de dançar. As duas filhas que morreram no acidente. O senhor não imagina como elas gostavam de dançar. E aí, minha gente, eu assim, espontaneamente virei e falei assim: então dance por elas. Já que elas gostavam de dançar tanto e elas não podem mais, dance por elas. E saí no meio daquele monte de gente, quando de repente vi que lá no cantinho a Lucimar já estava se movimentando em passos de dança. Para mim, minha gente, aquilo foi uma cena tão bonita de ser visto que de longe, do outro lado, eu me emocionei com aquilo. Sabe por quê? É sempre bonito quando a gente descobre uma pessoa encontrando um motivo para continuar vivo. Só que essa vida, ela se desdobra em muitas coisas. Não basta estar vivo no corpo. A gente precisa recobrar, pegar de novo a vida que a gente foi perdendo aos poucos. Existem acontecimentos que têm o poder de nos matar antes da hora. O corpo continua vivo, mas aqui por dentro a gente já não alimenta nenhuma alegria. Você já deve ter passado por situações assim. Você deve conhecer pessoas que passam por situações assim. Elas continuam vivas no corpo, mas já não alimentam nenhuma alegria, já não alimentam sonhos. E organizar o luto é a gente fazer isso, é a gente começar. Claro que depois de uma morte, ninguém vai sair dançando no primeiro baile que acontece. Nem é natural que isso aconteça. É preciso a gente guardar um tempo luto. Mas depois de um tempo, a vida precisa continuar. E é muito bonito quando uma pessoa estende a vida e fala: eu quero de novo. Eu quero continuar a vida. Porque naquele momento, a Lucimar, ela conseguia estabelecer uma ponte entre o céu e a terra, que se perderam no acidente, entre as filhas que foram embora no acidente, com aquele momento em Jericó. Ela ainda estava revestida de luto e de repente uma palavra foi o suficiente para que ela pudesse descobrir o dom de ressuscitar as filhas na dança que ela podia realizar. Uma dança de ressurreição. Dançar para fazer renascer os que a gente ama. Dançar para dizer que nós estamos retomando a vida e que a organização do luto consiste nisso, em nós pegarmos as parcelas da vida aos poucos. Ninguém consegue pegar de uma vez, mas se a gente não pega essa vida um pouquinho cada dia, minha gente, daqui a pouco a gente já morreu. O corpo continua vivo, mas a gente já foi embora dessa vida há muito tempo. Mães, quando perdem os seus filhos, pais, quando perdem os seus filhos, nós, quando nós perdemos os nossos amigos, os nossos irmãos, as pessoas que nós amamos, nós precisamos fazer este movimento em direção da vida. É como se a morte estivesse aqui ainda, e aos poucos a gente vai afastando a morte de nós. Mas como é que nós vamos afastar a morte de nós? Trazendo a vida para perto. Se eu me distancio da vida, é bem provável que a morte vai continuar vencendo. Se eu não aceito a parcela de vida de cada dia, é bem provável que a morte continue vencendo dentro de nós. Se hoje a gente não estende essa vida que está aqui, na vida que é possível, não na vida que eu gostaria de. Eu tenho certeza que a Sandra, que a Rosa, a Roseli, depois que os seus filhos foram embora, a morte rondou o tempo todo e continua rondando. E elas precisam abrir os olhos para descobrirem a vida que ainda é possível. Porque senão elas vão morrer antes da hora também. A Lucimar está ressuscitando aos poucos.
dia dançou lá em Jericó. A alegria tomasse conta do seu coração, permitiu que sua filha estivesse ali presente naquele momento, dançando por que não tem destino, porque na verdade aquela farinha, aquele açúcar, aquele fermento está atingindo a alma, não é para matar a fome de ninguém, é para alimentar uma alma de mãe que precisa retomar a vida. Isso é tão bonito. Aí eu pergunto para você, qual é o bolo que você precisa fazer hoje? Qual é a atitude que hoje, ou amanhã, não sei, você poderia tomar e que esta atitude representasse o seu desejo de ressuscitar aquele que foi embora? Eu tenho certeza que as pessoas que foram embora, as pessoas que nós perdemos, não estão nem um pouco satisfeitas com os nossos fracassos aqui. E se hoje elas pudessem dizer alguma coisa para nós, elas diriam isso: mãe, vai viver. Pai, vai viver. Viva por mim. Faça por mim. É um jeito que a gente tem, minha gente. São os bolos que nós precisamos assar. É a vida que nós precisamos recomeçar, que nós precisamos reconstruir, em cada passo, em cada detalhe. Porque só assim a gente vai conseguir vencer os poderes da morte, que insiste tanto em levar a nossa alegria. 0 operadora 12 31 86 2600. Ligue, participe conosco do programa Direção Espiritual. Vamos para um rápido intervalo, mas a gente já volta. A maior das vitórias, a nossa fé. Chegou a hora. Você está convocado a fazer parte dessa grande missão de evangelizar. Adquira um dos kits e continue transformando vidas através desta obra de Deus. São 3 diferentes opções para levar a Canção Nova sempre com você e ajudar pessoas em qualquer lugar a descobrir que ser Canção Nova é mais que bom, é bom demais. Mais informações? Ligue 1231862600 ou acesse bomdemais.cançãonova.com. Em outubro, a Obra de Maria quer levar você para Portugal e Espanha, nas companhias de Laércio Oliveira, Glória Amaral e Padre Edmilson. E dia 18, eu quero peregrinar com você pela Itália, esta segunda Terra Santa. Laércio Oliveira e da Glória Amaral. E você já sabe, conseguindo 15 pessoas, você ganha a sua viagem com todas as despesas pagas. 0 operador 3186-2055. E Itália, tocar neste solo aumenta a nossa fé. Você, sócio Canção Nova, que ainda não recebeu, a contar com mais uma funcionalidade do nosso sistema, é a impressão online do seu boleto para doação. Veja como é simples. Acesse euajudo.cançãonova.com/boleto. Digite seu código de sócio. Confirme seus dados gerando assim o seu boleto e pode ser pago em qualquer agência bancária. Pode visualizar nesta mesma página a revista mensal. Em caso de dúvidas, ligue para 12 31 80 ou envie um e-mail para boleto@cançãonova.com e solicite seu código. Ajude-nos a levar adiante. Eu não o conhecia, observava sua expressão, o tempo, o sorriso. Quem seria este? E o que lhe causou tanta dor foi quando eu descobri. Quem me roubou de mim? O novo livro de Padre Fábio de Melo.
poesia e lições de vida que nos fazem assumir o destino da pessoa. E descubra a linda história que Deus quer escrever na sua vida. Volta com o programa Direção Espiritual 12 31 86 26 00. Com muita alegria que nós vamos receber aqui o seu pedido de aconselhamento, a sua pergunta, seu pedido de oração, enfim, a sua manifestação, que é sempre bem-vinda aqui na Canção Nova. A minha agenda dessa dia 1º de agosto, eu estarei em 7 Lagoas. Serão 2 shows no mesmo 9 horas e o outro às 21 horas e 15 minutos. É o show Piano e Voz na cidade de 7 Lagoas. Entre no nosso .fab.br, você tem o telefone para ter as informações dos eventos. Lagoas, no sábado, dia 2 de agosto, em Belo Horizonte, às 19 horas e 30 minutos. Também não sei dizer onde é, não está escrito aqui. Entra lá no site para você descobrir onde é que é Belo Horizonte. Eu vou participar da missa de abertura a partir das 19 horas. Eu vou fazer com Dom Serafim, Minas Gerais. Abertura da Feira da Paz. Depois, no dia 7 de agosto, eu estarei em Castilho, aniversário da cidade, com a depois, no dia 8, Araçatuba, às 20 horas, no Colégio Salesiano. E depois, no dia 14 de agosto, aqui, na Canção Nova no Raléu. Depois, no dia 18, gente, é muito interessante. Dia 18 de agosto, eu estarei em São Paulo, na Livraria Cultura, lá do Shopping Vila Lobos. Distintos. À tarde, no final da tarde, acho que 5, 6 horas, depois a gente vai anunciar com mais precisão, estará no site também, o lançamento da minha primeira obra literária, que se chama Mulheres de Aço e de Flores. Estará agora a partir do dia 6 em todas com os autógrafos. Depois, às 19 horas e 30 minutos, eu vou dar uma palestra com o tema Razão e Emoção na Poesia e na Canção. Então vai ser uma palestra a respeito do processo criativo da obra literária a partir da emoção e da razão. Aí vai ser uma coisa mais acadêmica, né? E você é o nosso convidado. Sabe como é que você faz para ir nesta palestra? Se você é professor da rede pública, você não pagará nada para assistir essa palestra. As outras pessoas pagarão sim. Mas de qualquer maneira, para entrar lá na Livraria Cultura do Shopping Vila Lobos, no dia às 19 horas e 30 minutos, você precisa entrar no site www.livrariacultura.com.br/Circuito da Palavra. Esse Circuito da Palavra é novo da todas as segundas-feiras. São grandes escritores. Eu estou me sentindo até muito lisonjeado, porque começando agora e já fui colocado dentro desse circuito. Você vai ter lá grandes nomes da literatura e a fazer toda segunda-feira uma palestra sobre um determinado tema envolvendo a literatura. Vai ser um momento interessante. Se você é professor, se você se interessa por literatura, gosta desse mundo dos personagens, das construções literárias, inscreva-se, entra no site da Livraria Cultura, descobre lá o circuito. Se inscreve, aí você vai para você participar dessa palestra. Ser professor, você não pagará absolutamente nada. Só precisa. Sem a inscrição não adianta. Você tem que fazer a inscrição, porque são poucas vagas para assistir essa palestra minha lá na livraria, na segunda-feira, 18 de agosto. Interessante é que todo o projeto Circuito da Palavra, que está sendo organizado pelo Gabriel Chalita, junto com a livraria, projeto, todo o dinheiro
para as crianças dessa favela, que agora eu não me lembro muito, trazer com mais precisão. Um projeto muito... Uma palavra que possa fazer. Essa é a proposta destas palestras que vão ser o nosso convidado, então. O Shopping Vila Lobos fica lá nas Avenidas das Nações Unidas, 477, em São Paulo. É um shopping muito conhecido, né? Depois eu estarei na Bienal também de São Paulo para lançar. Depois aí mais para frente a gente passa o horário direitinho, que vai ser o lançamento. Trazer para mostrar. Está por uma revisão, houve um problema na prensagem, mas a nova tiragem, se Deus quiser, aqui no Halel, este livro. As maiores alegrias deste ano, de tudo aquilo que Deus está me proporcionando. Estou gravando um CD novo também que vai ser lançado agora em agosto, pela gravadora LGK Som Livre, um trabalho diferente de tudo que eu já fiz até hoje. Ter uma penetração maior de tudo, né, de todos os trabalhos que eu já fiz, por causa da ampla divulgação que vocês já conhecem de todos os produtos da Som Livre. Então estou muito feliz com tudo as responsabilidades que Deus está colocando na minha vida. Aproveito para contar com sua oração, vai ser um tempo novo na minha história, mas das Mulheres de Aço e de Flores, é um livro, uma contextualização da literatura, e uma oportunidade bonita que a gente tem, editora, de poder fazer um trabalho com qualidade, evangelizando, fazendo essa ponte com a cultura o tempo todo. Temos aqui um meio, uma pessoa me dizendo aqui, Padre Fábio, a sua bênção. Tenho 51 anos, sou católica, nem mesmo pessoal profissionalmente. Sofremos hoje pode ter influência dos nossos antepassados. Né? O fracasso pode ter influência dos antepassados. Minha filha, toda influência ela é sempre... Claro que existem coisas que nos condicionam, né? À medida em que a gente vai sendo educado, a gente vai recebendo as marcas do pai, da mãe, das pessoas que tiveram mais influência sobre nós. Isto é antepassado, né? Antepassado é tudo aquilo que você tem, que não é só familiar, mas é também a estrutura em que você... Isso pode nos influenciar? Claro que pode. Nenhum ser humano é por acaso. Nós somos frutos dessa construção aos poucos, né? Nós somos frutos desta... como se fosse um quebra-cabeça que vai sendo montado. Agora, como é que nós podemos corrigir dentro de nós essas influências? Eu particularmente já encontrei muitas pessoas ficar amigas da própria história que teve. São pessoas que se negam o tempo todo. Gente, o passado, ele tem que servir para nos orientar. A gente às vezes já tem até que fazer a pergunta, né? O passado é que me pertence ou sou eu que pertenço ao passado? Quem é que administra quem? Sou eu o passado ou é o passado que está administrando? O grande problema de passado e sobre das negativas, né? Dificilmente você vê uma pessoa celebrando os antepassados. Foi tão bom aquele tempo, a influência daquele avô, a influência daquela professora. Geralmente a gente se recorda das influências que foram ruins, porque o ruim é aquilo que está fora do lugar, né? Então, reconciliar-se com este passado, porque o dia de hoje, ele depende dessa reconciliação. Eu gosto, já dei esse exemplo aqui uma vez, vou voltar a falar disso. Eu não suporto papel jogado dentro do carro. Eu sou quase neurótico com isso, né? Dentro do lugar. Você entra no organizador de evento, então é uma tristeza. Você entra em 400 mil para a pessoa. Ainda quando põe, é pior ainda. Um carro desorganizado no meu carro. E existem coisas jogadas. Garrafa d'água que eu tomei semana retrasada. Teve uma boa alma para tirar e jogar fora. Aí tem uns chicletes que mastigou, desenho. Tem gente que faz isso. Tira, guarda, amanhã você...
prestação vencida de 4 meses ainda. Você pagou a... E eu dei o exemplo do quanto que eu era pessimista em outros tempos. Assim, olho para ela, para que eu estou levando isso comigo? Não preciso, essa garrafa não tem mais utilidade. Vou despregar esse chiclete daqui, está nojento. Fora. Está igual a minha mãe. A minha mãe um dia... Tinha CEMIG, porque lá em Minas é CEMIG, né? Conta de luz de 1970. Estou exagerando um pouco. Falei, mãe, por que a senhora guarda essas contas de luz tão antigas? Uai, e o medo que eu tenho deles me cobrar de novo? Você já imaginou o que é você ir guardando, e você não chega àquela conclusão de que tem hora que você tem que jogar fora? É por aí. A vida afetiva, as influências do nosso passado sobre nós, elas passam pela mesma regra das sujeiras do carro, do quarto, da gaveta. Chega um momento que você tem que se livrar. Não tem mais que carregar esse espírito de vítima. Porque aos 51 anos, minha filha, você é velha para mudar? Não está, não. A gente nunca está suficiente para poder dizer uma cartinha. Imagina, dizendo, Padre Fábio, eu tenho mudado tanto o meu jeito de pensar com o programa do Senhor. Você já imaginou, minha gente? A dinâmica da mudança tornar um ser humano melhor. Junto aqui. Quando a gente conta uma história, quando alguma coisa serve pra gente, mexer naquela gaveta, viu? Eu preciso te... Eu guardei. Tem mais de 4 anos, não existe mais. A mulher já foi sepultada, já não existe mais nem osso da velha. E ela ainda continua. Você imagina a avó. Pai da minha avó. Cadê a sua avó? Porque eu já olhei, já estava velha. Gente. Cadê essa mulher, né? Um dinossauro. Dessa... Não, pai, já morreu há muitos anos. Mas o que fazendo? A pobrezinha não tem. Ela está continuando tirando a sua. Muito triste. Gente, essa senhora, ela tem uma recordação de um dia. Entrou com ela dentro. A mãe dela, né? Ela está na casa da avó. Que essa menina devia ter uns 5, 6 anos de fubá. Ela caiu na bobagem de esticar a mãozinha e pegar um. Mas a tal da deu um tapa na mão dela, mas com uma violência tanta que diz que o dedinho dela na hora foi imediatamente na quina da mesa num dia frio. Você já chutou beirada de cama em dia de frio? Pelo amor de Deus. Uma dor de dente é melhor. Extremamente machucado. Veja bem, o que registrou no coração daquela criança? Uma recordação bastante terrível da avó. Tá certo, uma criança é mais difícil, de maneira muito complicada com o sentimento que tem. Mas seus 70 anos e ainda traz uma mágoa terrível da avó. O trauma grande naquele momento de ser carinhosa com os netos. Sabe por quê? Ela internalizou que a avó não gosta de neto e que neto não gosta de avó. Eu não tive a graça de conviver, mas é difícil uma pessoa que não. Aliás, cada vez mais eu me apaixono por essa fase da vida. Eu tenho verdadeira paixão pelas pessoas idosas. Eu perco meu tempo. Eu gosto. Desde criança, minha mãe sempre falava isso. Eu gostava de pessoas idosas. Então é a minha alegria quando eu vejo nos meus shows aquele monte de cabecinha branca. Com toda sinceridade, é uma emoção tão grande, sabe? De pensar, meu Deus, essa senhorinha saiu de casa para vir me ver. Então eu realmente tenho um carinho muito especial pelas pessoas idosas. Mas no coração dessa senhora,
ficou invertido. E quanto mais ela pensa que os netos não gostam dela, menos ela faz gostar. Porque ela acaba assumindo uma diante da criança. Desfrutou da graça de ser avó, porque ela traz essa marca dentro dela. Pode ser que a mesma coisa tenha acontecido com você, minha filha. Eu não sei quais são as marcas que o seu antepassado. Uma pessoa, ela é mais feliz, ela é mais equilibrada à medida em que é criada com a história que ela já viveu. É a mais bonita, nem sempre é a mais perfeita. Precisa nos condenar à cidade. Eu conheço muita gente, histórias terríveis, e mesmo assim elas deram. São pessoas. O limite da força venceram na necessidade de organizar aquilo para elas. Às vezes eu não tenho como, é fazer o bolo de novo, né? O bolo da vida dela. Às vezes nós, que ingredientes me deixaram? Criatividade, coloca um pouquinho da nossa criatividade ali e a gente transforma aquilo em. Uma pessoa que estava dizendo, e de uns tempos para cá consegui muito bem financeiramente, consegui retirar todo mundo no lodo. E hoje finalmente estamos vivendo um momento muito feliz na nossa vida. O único problema é que nós moramos numa cidade, então estou sendo cunhado de que para chegar onde cheguei, eu roubei. Tem que ser assim mesmo a vida? Não, tem que ser assim não. É uma das piores. Eu já estou até meio acostumado. Tem coisas que me abalam assim que, meu Deus do céu. E você também deve escutar, falar de mim, falar dos outros, falar daqui do povo da Canção Nova. Muita coisa pode ser verdadeira do que a gente falou, do que fez, mas a gente não sabe de onde, né? Agora, meu filho, coloque um morto. Aí, ó. Já ouviu esse ditado? O que nos salva, minha gente, estão sobre nós. É o que Deus sabe sobre mim, sobre você, que verdadeiramente vai valer. Todos nós. Eu já errei, você já errou, e pode ser que se hoje passe a desenterrar os erros do nosso passado, ninguém sobraria de pé nessa vida, se nós formos considerados pelo nosso passado. Deus nos tem um pouquinho preocupado com o que você fez no dia de hoje. Presente, Ele nos ama assim, com olhos de futuro. Então não fique pendendo ao que os outros estão falando de você. Sei que você até tem errado na vida, não é problema. Começa a mudar a partir de agora. Não dê, continue sendo verdade. Digamos que alguma coisa. Pare de verdadeiramente a razão de acusação para que o seu coração seja feliz. Tinha razão de me acusar. A partir de agora. Quando a gente recebe alguma palavra assim, a gente tem que pensar o que deve indicar um caminho de melhor. Eu pego isso, a minha atitude. O resto é lixo. E você não é lixo. Você não é um lugar lixo. É assim que a gente vai viver, fazendo aquilo que Deus quer de nós, colocando qualidade na nossa vida. Na próxima semana nós estaremos aqui com mais um programa de direção. Ame sobre o seu coração. A bênção do Deus